Já reparou em um raio quando ele corta o céu? Como ele vai saindo dentre as nuvens feito um monstro. Quando se vê, você tem dúvida se é algo belo ou amedrontador. Quando a neblina do caminho perto de casa começou a chegar, meus pés ainda doíam de tanto caminhar procurando algum sentido. As folhas das árvores me observavam como se soubessem de todas as angústias que eu estava carregando. Foi quando começou a chover. Foi quando as gotas começaram a me preencher, jogando para fora tudo que eu não conseguia expelir apenas com meu choro baixo e reprimido. O frio não importava mais, não me incomodava como deveria. Minhas roupas molhadas eram apenas um detalhe. Foi quando parei em frente a um grande campo que brilhava como cair d'água. Ao longe, conseguia ver a visão do monte majestoso que me encarava. Nuvens cobrindo seu topo como se protegessem as pontas do paraíso. Eu fiquei parado na chuva, olhando a beleza que estava diante de mim. Então eu vi surgir, como uma força sobrenatural cortando toda a calmaria do céu. Foi lindo de se ver, de ter vivido aquilo naquele momento. Foi surreal olhar para a face de algo com uma força mortal que te seduz como um sonho, desses dos quais você vive querendo ter em mãos por toda a vida, gritando em cores neon e com um som estrondoso quando se chega ao destino, deixando seu corpo frágil, fazendo você se sentir desprevenido, pequeno e completamente vulnerável em qualquer lugar que você estiver. O problema foi que entre tudo isso, enquanto eu ainda debatia comigo mesmo sobre o que realmente sentia, ele já havia ido. Ele já havia caído, feito seu majestoso som. Já havia me deixado confuso e então desaparecido. Tudo em um segundo. Ainda me lembro de quando vi meu raio pela primeira vez. Como ele estava poderoso e deixando sua marca em mim. Eu fiquei fascinado. E estava disposto a ficar ali, parado, pronto para ver ele aparecer de novo. Meu coração se acelerou e meus pés tiveram um movimento involuntário. Meus instintos tiveram medo de tamanha força. Tive a mesma sensação quando achei ter encontrado um verdadeiro amor. Admiração e fascinação, medo e conscientização. Quando fiquei cara a cara com o raio. Quando fiquei cara a cara com o amor. Um segundo que permaneceu na minha cabeça por dias, por meses. O problema não foi ter medo do que aconteceria. O problema foi ter me apegado a ele, quando ele já havia ido. É engraçado quando encontramos toda a realidade dentro de nós. Quando percebemos como tudo era só um momento. Quando percebemos que talvez sejamos realmente um oceano vazio, onde as pessoas pulam de cabeça e encontram um grande deserto. Você não se sente bonito o suficiente para o mundo lá fora. Tudo é um gatilho para você se jogar em mais uma armadilha. Dias escuros são comuns e você não entende como eles chegaram. Mas então ele aparece, dizendo que você é especial, que seu sorriso é bonito, que você é tão lindo que nem mesmo ele acredita ser capaz de conseguir ter você. Ele te diz como sua beleza é real e como você pode ter todos ao redor, mesmo você não se sentindo assim. E provavelmente você começa a pensar que eram parecidos. Ele sempre escondeu tudo de todos? Nunca deixou que percebessem quando estava caindo? Por fora a imagem de inabalável sempre é a primeira que ele mostra. E nunca deixa ninguém olhar para o mundo de pedaços que está por dentro. O envolvimento é sutil e rápido. Te leva para outro mundo dentro de um segundo. Com o passar do tempo, você só se imagina na presença dele. Só quer falar com ele. Só quer rir com ele. Só quer surtar com ele.
Você conta os minutos para chegar em casa e poder enviar uma mensagem. E mesmo que demore, ele vai ter alguma desculpa que você vai engolir. Afinal, você só tem ele agora. E ele te disse que confiava em você. E você não quer perder isso, né? Você não sabe quando, nem como. Mas quando percebe, já se entregou para aquela pessoa. Se entregou às palavras doces e tão envolvidas em supostos sentimentos. Quando percebe, já está à deriva em um oceano desconhecido. Já imagina aquele olhar te encarando, dia e noite. Já imagina aquele sorriso te atingindo. Você já está aberto e mostrando quais são seus pontos fracos, aqueles que ninguém sabia. Mas basta uma questão de tempo para tudo voltar a se encaixar e você deixar de acreditar em tudo que escolheu deixar ser enganado. Depois ele vai parecer distante e vai te dar mais desculpas. Depois ele vai começar a parecer um estranho. Você vai parecer ser uma segunda opção, mesmo não querendo acreditar. Você havia dito "eu te amo" alguns dias antes e pensa se foi isso que o afastou. E a dor que cresce no seu peito é avassaladora, ao ponto de você não querer fazer nada. Os dias voltam a ser escuros e você não entende como isso aconteceu. Você perde as linhas que havia redesenhado e percebe que está sozinho de novo. Só que chorar, pedir desculpas, dizer que o ama como nunca amou alguém, nada funciona. Nada é capaz de fazer com que ele tenha esse sentimento por você. Você não pode fazer com que ele te ame como você achou que merecia ser amado. É engraçado quando encontramos toda a realidade. Quando você percebe que já perdeu contato. Quando você percebe que deu um pedaço de si para alguém que pegou sem nenhuma intenção. Você entende que tudo não passou de um mergulho em um oceano vazio. Mas que esse oceano não era você. Ainda me recordo de como tudo começou. Imagens soltas na minha mente, vagando como assombrações em meus sonhos. 2:10 da manhã. Um horário propício para criar algo libertador. Todos os meus pensamentos me levam para a mesma direção. Está tudo bem em me desligar de você? Parece ser um final lindo. Mesmo isso significando a parada dos meus pulmões. A falência múltipla dos meus sentimentos, que já estiveram bêbados e agora estão descansando em paz. Estou fazendo o melhor para nós dois, me entenda. Não era esse o ponto que eu queria ter chegado. Não adianta eu tentar me explicar. Agora vejo claramente como isso não significou nada para você. Foram montantes de 1 segundo que fiz retalhos para parecer uma obra de arte. Mas acabei ficando exposto em um museu, onde não haviam mais visitantes. Querido, eu estava cansado de montanhas russas entre nós. Eu não aguentava mais pensar em seu nome no meio da noite, sabendo que você não fazia o mesmo por mim nunca. A sensação de que estava perdendo o ar foi ficando ainda mais forte, pois eu estava morrendo ao te dizer isso, mas eu iria morrer em paz. Distante do que é certo ou errado, dançando no meu próprio vale, eu fiz tudo isso para me sentir mais vivo, pensando em mim mesmo. E você me procurou dias após o nosso enterro. Se já estava acabado, qual o sentido de me buscar no além? Palavras bonitas não vão ser capazes de reconstruir um reino. Justo agora, quando estava conseguindo me ver longe de tudo que era você. Nem todas as noites com você foram totalmente um pesadelo. Meus olhos fechados sabiam bem onde estavam caminhando. Isso significa que eu nunca me importei em ser puramente algo que você coletou no momento que precisava e depois descartou.
Mas definitivamente eu me cansei dessa montanha-russa. Acredito que não é a primeira vez que eu decidi viver lutando ao lado da minha eterna amante. Talvez meus nomes tenham sido diferentes, talvez minhas formas de pensar tenham sido as mesmas. Sempre busquei essa forma de canalizar meus dilemas em terra, me atirando nos braços da minha eterna amante. Eterna amante. Aquela que nunca foi capaz de me decepcionar, pelo contrário. Ela sempre soube a forma certa de me abraçar, a maneira mais delicada de pegar em minhas mãos e me fazer ficar de pé. Vocês sabem o que é realmente ser um artista ou só gostam de cuspir coisas falsas para fora da boca, tentando ser bonito ao mundo? Sinto que os tempos sempre parecem ser mais complicados para quem não consegue se sentir em um contexto. Eu utilizo o que eu tenho de melhor para espalhar o que antes achava ter de pior. Mas como alguém pode ter vergonha de colocar um sorriso em rostos tão inocentes? E eu vou continuar depositando meu amor e minha dedicação na arte. Seja nessa vida, seja na próxima, pois Jesus sabe que eu não sou de fingir satisfação. Quando estou no palco é tudo real. Nas alturas, me enxerguei cumprindo meu papel. Lembrei daquela noite de sexta-feira em que eu ainda era criança. Um dia eu vou morrer e vão dizer que fui importante para algo. Um dia eu vou estar pensando em tudo que decidi fazer e todos os meus dias vão passar por mim em um segundo. Cores que escolhi abraçar, lutas que escolhi participar, minhas palavras que não deixei serem caladas. Um dia eu vou morrer e deixar algo de bom para poderem se lembrar. Um dia eu vou ser apenas uma poeira passageira. E espero que os artistas entendam o que é ser um artista de verdade. Somente por um segundo. Acredito que não é a primeira vez que eu decidi viver lutando ao lado da minha eterna amante. E ela chegou aos meus ouvidos e disse baixo ao me abraçar: "Estou em suas mãos, arte."